Agora vamos chamar a doutora Thaís Gutparax de Miranda, que é advogada trabalhista, doutoranda em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de Córdoba. Thaís é uma advogada com perfil generalista, com experiência de mais de 10 anos em demandas trabalhistas, societárias, contratuais e cíveis em grandes empresas. O tema da palestra dela é a autonomia da vontade nas relações de trabalho. E para presidir esta mesa, chamamos o Dr. Marcelo Holanda, membro honorário da Academia Brasileira de Direito Processual. Bom, eu espero que vocês aproveitem bastante, porque a Thaís é expert nesse assunto. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite feito pelo Escritório Mendes e Mendes, Advocacia, na pessoa do Dr. Giuseppe. É com muita felicidade que eu estou aqui hoje, vim de longe, e sou nascida e criada em Belém, né? Belém é a minha casa, então é com muita felicidade que eu venho aqui hoje compartilhar com vocês esse momento. Saúdo a todos os presentes, agradeço a participação de todos, vocês que abandonaram as suas rotinas para estar aqui hoje, então, muito obrigada. Gente, eu vim hoje aqui abordar o tema da autonomia da vontade nas relações de trabalho e vou falar também um pouquinho sobre os efeitos do Decreto 9.127, de agosto desse ano, que transformou os serviços de supermercado em atividade essencial, tá? Autorizando os estabelecimentos a funcionar aos sábados e aos domingos. Então, vamos lá. Primeiramente, vou discorrer sobre a autonomia da vontade limitada pela função social dos contratos. Tá? Então, a gente sabe que o contrato, em sua essência, ele é um acordo de vontades, né? Eu vou seguir aqui os slides, tá? Que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos. Tá? As relações contratuais, elas são regidas por dois princípios básicos, né, organizadores aí da teoria dos contratos, que são a autonomia da vontade e a isonomia. Certo? A autonomia da vontade se funda na liberdade contratual das partes, que consiste no poder que as partes têm de estipular livremente a disciplina de seus interesses. De acordo com esse princípio, as partes elas podem criar relações jurídicas de acordo com os seus interesses e necessidades, desde que obedeçam às regras impostas pela lei. Esse princípio da autonomia da vontade ele foi consagrado no século XIX, e, naquela época, a concepção era de ampla liberdade contratual. Certo? As partes elas tinham o poder de pactuar livremente os seus negócios, né, as suas relações jurídicas, sem sofrer qualquer restrição. Então, valia aquele brocardo do pacta sunt servanda, que a gente aprendeu na faculdade, todos nós. E os doutrinadores chegaram a afirmar que, naquela época, os contratos eles se transformavam em lei entre as partes. Né? Eles tinham uma força obrigatória que exigiam o seu adimplemento a qualquer custo. Com as modificações ocorridas no século XX e com a ideologia de um Estado mais liberal, o que se percebeu é que as relações contratuais elas passaram a apresentar desigualdades, porque as partes geralmente não estavam no mesmo patamar, certo? Então, isso acabava conflitando com os interesses da sociedade. Então, isso foi evoluindo, né? O Estado passou por uma fase mais intervencionista, em que passou a exigir adequação dos contratos aos interesses da sociedade, e, hoje em dia, o que a gente vê é uma limitação ao princípio da autonomia da vontade. Então, nesse sentido, a gente tem o artigo 421 do Código Civil de 2002, que dispõe que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, o objetivo do legislador, ao introduzir essa norma no ordenamento, foi justamente remediar as desigualdades existentes entre as partes, combatendo o excesso de individualismo. Obrigada, de individualismo. Então, há a intenção clara do legislador de não permitir que os contratos sejam transformados em instrumentos para violar direitos, né, perpetrando aí práticas ilegais e que induzam uma desigualdade social. Tá? Como eu disse há pouco, né, essa máxima de igualdade entre as partes,
que prevalecia lá no século XIX, nem sempre ela é verdadeira, porque, em muitas ocasiões, as partes elas não estão em condições de igualdade. E a gente vê isso no dia a dia, né? Se você quiser fazer um contrato com uma empresa telefônica, ou com a NET, né? Ou com cartão de crédito, você certamente não está em condição de igualdade, porque você precisa do serviço e o contrato ele é de adesão, né? Então, com o advento da função social do contrato, a autonomia da vontade passou a ser limitada pela intervenção estatal, pelas novas normas de ordem pública, que são as normas, por exemplo, que regulam a instituição da família, a segurança pública, o regime de propriedade, dentre outras. Então, para concluir aqui esse tópico, sempre que a autonomia estiver em confronto com o interesse social, o Estado deve intervir, né, para tentar garantir essa paridade aí entre as partes. E aí, com muito mais razão, a gente vê que essa desigualdade ela se acentua no direito do trabalho, né? Então, partindo do pressuposto que a autonomia privada ela consiste numa liberdade de negociação dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, a gente vai analisar a autonomia privada dentro da relação de emprego. Lembrando o quê? Lembrando, vamos fazer um remember aí dos princípios do direito do trabalho. Lembrando, primeiro, que os direitos trabalhistas eles são direitos sociais, passíveis de proteção estatal. Como tal, eles são irrenunciáveis, imprescritíveis, né? E aí, quais são os princípios que regem a relação de trabalho? A gente tem o princípio da proteção, que ele parte justamente da premissa que o trabalhador ele é parte vulnerável na relação de emprego, ele depende do empregador, então, ele, nessa condição de hipossuficiente, precisa ser protegido. E a gente tem também o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, né, segundo os quais os direitos trabalhistas eles não podem ser renunciados pelo trabalhador. E a gente tem um princípio do não retrocesso social, que dispõe que, quando os direitos trabalhistas eles são já concretizados e efetivados, eles não podem retroceder, eles não podem ser suprimidos e nem enfraquecidos. Então, diante de todo esse arcabouço que a gente tem do direito do trabalho, em relação aos princípios, questiona-se muito se a autonomia da vontade ela é válida, né? Se o trabalhador ele pode celebrar acordos visando a supressão ou ao enfraquecimento de direitos que lhe são assegurados por lei. Essa é uma discussão antiga e ela tem dois prismas, né? Discute-se essa possibilidade à luz do direito do trabalho individual e à luz do direito coletivo. Então, quando a gente pensa numa autonomia privada individual, a gente está falando daquela liberdade negocial que se dá dentro da relação de emprego. Então, é a negociação que geralmente se estabelece entre o trabalhador e o empregador, certo? E já a autonomia privada coletiva se refere-se aos acordos coletivos, às convenções coletivas, que elas se dão entre o sindicato empresarial e a empresa, né? Então, a gente tem aí uma relação que ela é mais igual, né? O sindicato ele tem forças de pressão, né? Tem a greve, tem os próprios acordos coletivos, as convenções. Então, são instrumentos que conferem aí uma igualdade entre as partes. Então, dentro dessa lógica, o que a gente vê é que a autonomia privada ela atua de forma diferente dentro desses campos, do direito individual e do direito coletivo. A autonomia individual ela é marcada pela existência de um contrato de trabalho, né? A relação de emprego ela é marcada pela existência de um contrato de trabalho. Então, o que se questiona nesses casos é se há validade, tá, de flexibilização de direitos trabalhistas quando a gente tem num polo o empregado e no outro polo o empregador, regido por esse contrato de trabalho que ele é basicamente protecionista, né? À luz do direito. A priori, o que a gente vê é que a autonomia individual na relação de emprego ela é mitigada pela questão do princípio da proteção ao trabalhador, tá? As partes elas estão em uma situação de desigualdade e o que atrai a incidência da intervenção do Estado para garantir que os direitos do trabalhador não sejam violados.
Então, o que a gente vê é que os princípios trabalhistas, nesse caso, eles acabam por limitar a autonomia da vontade. Os acordos feitos entre o empregado e o empregador, se eles violarem direitos trabalhistas, que a gente chama de direitos básicos, como a assinatura da CTPS, 13º salário, as férias, eles podem ser e serão certamente, na via judicial, objeto de anulação. Tá? Antes de falar para vocês da autonomia privada na sede coletiva, vou falar um pouquinho de uma teoria que fala da existência de um grau fraco, grau médio e grau forte. Tá? O que essa teoria diz em tese? Em regra, que o que se tem que avaliar é o nível de desigualdade existente entre o empregado e o empregador. É lógico que a gente tem contratos de trabalho em que o empregado ele efetivamente é hipossuficiente. Né? São os casos, por exemplo, dos empregados que trabalham no campo, mão de obra rural. Né? Então, a gente vê que existe uma dependência clássica do trabalhador em relação ao trabalho, né? E existe também uma certa vulnerabilidade em face da subordinação jurídica, porque o contrato de trabalho ele ocorre dentro de uma lógica de que o empregador tem o poder diretivo, né? E, com isso, o empregado ele é subordinado e deve obediência, né, ao trabalhador, ao empregador. Então, havendo essa relação clássica de emprego, o que a gente tem é o grau fraco de autonomia da vontade, em que, em face do desequilíbrio da relação, né, em que a autonomia da vontade ela é claramente mitigada pelo princípio da proteção. Então, ela não tem liberdade para acontecer, ela fatalmente não acontecerá se tiver aí flexibilização de direitos trabalhistas. Mas tem também o grau médio, que ocorre quando a parte ela não é tão hipossuficiente, quando o empregado não é tão hipossuficiente, quando ele é mais esclarecido, né? Quando ele tem uma certa relação de maior paridade com o empregador, e desde que também não haja clara violação aos direitos trabalhistas que lhes são assegurados. Mas a autonomia da vontade, ela acontece mesmo plenamente no grau forte, né? Que é onde ela se consagra, no grau alto, que é quando a gente tem aí empregados altamente especializados, gerentes, diretores, celebridades, pessoas que não dependem daquele emprego e que, pelo contrário, né, elas são... o mercado de trabalho ele compete por elas. Então, nesse grau, a autonomia da vontade ela realmente se caracteriza, certo? E, desde que também não ocorra assim, né, claramente a violação de direitos, ela é o campo em que ela acontece de uma forma mais plena. Eu vou dar um exemplo para vocês. O caso de um gerente, por exemplo, um gerente jurídico, né, de uma empresa, cargo de confiança, em que ele assina no contrato de trabalho dele, ele se compromete a não trabalhar para a empresa rival, né, do mesmo segmento, pelo prazo de 3 anos. Em geral, essa é uma exigência que é considerada razoável e que ela é mantida, né, porque considera-se que havia paridade ali entre o empregado e o empregador. Então, não há necessidade de incidência do princípio da proteção nesses casos. E aí, a gente pode, dadas essas premissas, a gente pode falar da autonomia da vontade no direito coletivo, né? Como eu falei anteriormente para vocês, o que acontece é que o sindicato ele tem um considerável poder de barganha e prerrogativas de atuação sindical, né? Pelo direito de mobilização, pelo direito de greve, também pela questão dos acordos e das convenções coletivas, né? Quando não há um consenso, isso é levado sempre a dissídio. Então, por tudo isso que a gente vê que não existe a mesma assimetria das partes, né? O sindicato ele está numa condição, em geral, de paridade com o empregador. Então, por isso, o tratamento aqui ele não é semelhante, né? É um tratamento diferente. Aqui eu trouxe para vocês uma lição do Maurício Godinho Delgado, que eu achei muito importante, muito legal, e eu vou aqui ler para vocês. O
Segundo aspecto essencial a fundamentar o presente princípio da equivalência dos contratantes coletivos é a circunstância de contarem os dois seres contrapostos, até mesmo o ser coletivo obreiro, com instrumentos eficazes de atuação e pressão e, portanto, negociação. Os instrumentos colocados à disposição do sujeito coletivo dos trabalhadores, garantias de emprego, prerrogativas de atuação sindical, possibilidade de mobilização e pressão sobre a sociedade civil e Estado, greve, etc., reduziriam, no plano coletivo, a disparidade lancinante que separa o trabalhador como indivíduo do empresário. Isso possibilitaria ao direito coletivo conferir tratamento jurídico mais equilibrado às partes nele envolvidas. Nessa linha, perderia sentido no direito coletivo do trabalho a acentuada diretriz protecionista e intervencionista que tanto caracteriza o direito individual do trabalho. Então, como a gente vê, há, de fato, uma maior equivalência entre as partes contratantes, né, na seara do direito coletivo, e aí, em geral, a autonomia privada ela é vista como prevalente nessa seara. Tá? Então, os acordos que eles são celebrados, os acordos, as convenções, nessa seara de direito coletivo, entre sindicato e empregador, eles devem, né, ter a sua autonomia garantida, a sua prevalência garantida. Recentemente, o STF julgou esse tema, né, de prevalência da autonomia da vontade nos acordos coletivos. E ele firmou fortemente o entendimento de prevalência, tá, da autonomia da vontade na seara do direito coletivo. E aí trouxe uma lição que eu achei super interessante sobre a maioridade cívica do trabalhador. Tá? Nesse sentido, o que o STF basicamente entendeu nesse julgado é que a declaração de vontade válida e expressa sem vícios, externada conscientemente por pessoa física capaz, é instrumento jurídico válido para criar, modificar ou extinguir obrigações. Deixar de considerá-la em sua eficácia desestabiliza a ordem jurídica e retira do direito a segurança e a seriedade que deve imprimir as relações sociais. O que o STF diz é que o trabalhador maior e capaz é cidadão como qualquer outro que tem responsabilidade pela vontade que emite nos negócios jurídicos de que participa, só podendo o direito invalidá-la quando se desnatura por vício, temor reverencial ou excessiva subordinação econômica. Então, nessa linha, não deve ser vista com bons olhos a invalidação dos acordos coletivos do trabalho, com base em uma lógica de limitação da autonomia da vontade, que é exclusivamente aplicável às relações individuais de trabalho. Tal ingerência viola os diversos dispositivos constitucionais que prestigiam as negociações coletivas como instrumento de solução de conflitos coletivos, além de recusar aos empregados a possibilidade de participarem da formulação de normas que regulam as suas próprias vidas. Mais que isso, o que o Supremo tomou por base nesse julgado foi a necessidade de garantir a credibilidade dos acordos coletivos. Né? O reiterado descumprimento dos acordos certamente provoca o seu descrédito como instrumento na solução de conflitos e ele pode conduzir à sua não utilização, né, ao seu enfraquecimento, inclusive em prejuízo dos próprios trabalhadores. Falando especificamente desse julgado, que firmou essa tese de que o acordado prevalece sobre o legislado, foi um julgado em que o ministro Teori Zavascki proferiu voto, tá? Foi o recurso extraordinário 895-759, e que tratava especificamente da supressão do pagamento das horas de itinere, as horas em itinere. Nessa questão, a usina suprimiu, era uma usina, ela firmou um acordo coletivo que suprimiu o pagamento das horas em itinere, mas assegurou diversos outros direitos aos funcionários em compensação. Entre eles, a concessão de cestas básicas na entre-safra, seguro de vida e acidente, salário família, etc. Em primeira e segunda instância, o caso foi julgado improcedente, sendo a decisão reformada pelo TST. O TST decidiu que as horas em itinere seriam indisponíveis, não podendo ser suprimidas, certo? Portanto, invalidando a negociação coletiva. O STF, quando analisou o caso, reviu esse entendimento, considerou que esse entendimento estava em desacordo com a jurisprudência já afirmada no Supremo, no sentido de que a autonomia da vontade deve ser prestigiada
à luz do direito coletivo, na seara do direito coletivo do trabalho. Então, se acordado de boa fé por ambas as partes, se houve a busca pela preservação dos interesses mútuos, também se foi assegurada a participação, né, efetiva participação das partes no acordo, então é preferencial que prevaleça o acordo coletivo com o fito de evitar a fragilização desse instrumento. Feitas essas considerações com essas premissas gerais, a gente entra aqui num caso para discussão que é super interessante e está sendo agora muito falado, né? Está sendo bastante discutido na imprensa, inclusive a nível nacional. Recentemente, em agosto desse ano, foi editado um decreto 9.127, e que atribuiu aos serviços de supermercado a natureza de serviço essencial, autorizando, portanto, a abertura dos estabelecimentos aos sábados e domingos. O decreto 27.048 de 1949, que regulamentava a lei que instituiu essas exceções, né, a autorização para funcionar aos sábados e domingos, eles não elencavam expressamente os supermercados, tá, como serviço essencial. Entretanto, essa era uma demanda antiga já da sociedade do setor, principalmente quando a gente considera que, segundo os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, o segmento supermercadista representa 83,7% da comercialização dos chamados produtos de primeira necessidade. Então, essa recente alteração legislativa, ela justamente veio atender essa demanda, né? Incluiu o comércio varejista no rol dessas atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados. E, com um novo status, o setor contou com autorização expressa para o funcionamento em todo o país nos dias de descanso. Antes do decreto, em geral, havia necessidade de negociação coletiva, certo? Para que houvesse essa flexibilização e os estabelecimentos pudessem funcionar aos sábados, domingos e feriados. Entretanto, com o decreto, não há mais necessidade dessa negociação, porque foi expressamente autorizado por lei, certo? No momento, ainda há quem afirme que essa autorização não muda em nada o cenário, essa autorização legislativa, e que deve prevalecer o que foi acordado, né, em convenção ou acordo coletivo. Então, a gente nota que existe, sim, ainda no momento, uma resistência expressiva dos sindicatos, né, que vem sendo até manifestada a nível nacional mesmo, mas vale, sobre esse assunto, uma reflexão mais aprofundada. A Constituição não veda o trabalho aos feriados e refere-se aos domingos apenas como preferencial para o descanso semanal remunerado. A CLT, no seu artigo 67, já ressalvava a possibilidade de trabalho aos domingos decorrentes de conveniência pública. Ademais, o trabalho aos domingos é autorizado para comércio varejista em geral, a teor do artigo 6º da Lei 10.101 de 2000. Observada a legislação local, uma folga mensal no domingo, além do acordo ou convenção coletiva do trabalho. E vale ressaltar que o próprio Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, atento à evolução da sociedade e essa demanda, expediu, em 2005, o ato declaratório número 9, que incluiu o item 5 no precedente administrativo 45, com o seguinte teor: autorização da lei 605 de 49 para funcionamento em domingos e feriados nos estabelecimentos de comércio de gêneros alimentícios e similares compreendem mercados, supermercados e congêneres. A matéria, mesmo antes da edição do decreto, ela foi objeto de discussão nas vias judiciais reiteradas vezes, certo? Porque, de fato, o decreto não incluía, no seu anexo, que estabelece as atividades essenciais, expressamente o setor supermercadista, né, as atividades do setor do supermercado, mas incluía diversas outras atividades do setor varejista. Então, o que se entendia, o que a jurisprudência em tese entendia, é que essa legislação estava ultrapassada, né, mas que os serviços de supermercados eles deveriam ser considerados, por extensão, como atividades essenciais. E aí eu colacionei aqui para vocês alguns precedentes. Esse aqui, que é do TRT da 15ª Região,
Em regra, ele sustenta que, tratando-se os supermercados de espécie de estabelecimentos comerciais varejistas em geral, a autorização para funcionamento é concedida em caráter permanente por disposição do artigo 7º do Decreto 27.048, que regulamentou a Lei 605 de 49. No mesmo sentido, tem esse outro julgado, em que se firmou o entendimento de que, embora citada legislação se refira a mercados, é certo que abrange os supermercados atuais, porque em 1949 ainda existia atividade comercial na grandiosidade de proporção que hoje se encontra. E aqui mais um, no mesmo sentido, o conceito de mercados dos idos de 1950 deve ser atualizado para os novos tempos do mercado consumidor globalizado. Então, já existia aí vários precedentes que autorizavam a abertura dos estabelecimentos, né, dos supermercados aos sábados e domingos, com base nesse entendimento. Vale citar aqui o entendimento exarado pelo desembargador Jorge Berg de Mendonça, do TRT da Terceira Região, em 2008. O interesse particular dos trabalhadores e dos sindicatos não se sobrepõe à necessidade que a população tem de adquirir alimentos, inclusive pão e leite, nos feriados. É por tal razão que as normas específicas autorizativas do trabalho em feriados nas atividades concernentes às primeiras necessidades da população são insuscetíveis de revogação por norma geral. Aliás, o funcionamento do comércio de gêneros alimentícios, abrangendo supermercados, padarias, restaurantes e outros, não pode ser proibido, à medida que o relevante interesse público da população tem em seu favor a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. Finalmente, ainda sobre esse tema, é importante mencionar que os municípios têm autonomia para legislar sobre o funcionamento do varejo. É por isso que, em alguns municípios, os supermercados abrem regularmente aos domingos e aos feriados, e outros municípios não. No caso específico de Belém, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais é regulado pela Lei nº 7.832, de 97, que assegura, no seu artigo 3º, aos supermercados e shopping centers o funcionamento permanente, sem limitação de dias ou horários e sem dependência de outorga da licença especial da Prefeitura Municipal. Então, em decorrência de tudo, né, dessa legislação autorizativa e dos entendimentos aqui que eu já mencionei, eu particularmente entendo que o decreto 9.127 deve ser interpretado em conjunto com a legislação que rege a matéria e autoriza, sim, autorizando o funcionamento dos supermercados nos dias de repouso, independentemente de negociação coletiva. Tá bom? Então, era isso. Eu tinha a missão de apresentar aqui o tema para vocês. Foi bastante corrido, porque eu acabei inserindo muita informação nesses slides aqui, mas o material vai ficar disponível para vocês. Agradeço a participação de todos. Obrigada.